capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Hoje a gente dá início na nosso segundo encontro de 9, não é? A gente vai fazer um encontro por mês para falar sobre essa fé viva em ação, não é? Que é exemplificada aí através de uma igreja transformacional, ou seja, uma igreja que promove transformação. E eu preciso ler com vocês 2 Coríntios 5:17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que eu quis ler esse verso antes mesmo da gente colocar os nossos slides aqui para funcionar? Para nos lembrar de uma questão que é básica, mas que tem sido esquecida dentro da vida da igreja ao passar dos anos. A proposta do Evangelho, ela não é nenhuma outra que não seja transformar. E a gente percebe isso de uma maneira muito clara e inequívoca nesse verso. Aquele que está em Cristo, o que acontece com ele? Ele é nova criatura, as coisas velhas, elas passam, eis que tudo se faz novo. Então você percebe claramente na própria essência do Evangelho, na proposta do Evangelho, que é de nos transformar. E se somos uma igreja que vive esse Evangelho, então transformação precisa ser necessariamente algo que nós experimentamos durante toda a nossa existência, em tudo o que fazemos. Mas eu quero dizer para vocês que uma das formas mais eficazes que o diabo tem para paralisar a igreja, para deixar a igreja doente, enferma, ele não precisa necessariamente tirar você da igreja, não é? Ele não precisa necessariamente fazer isso. Mas só dele retirar de você a expectativa de transformação, ele acaba com a igreja. Deixa eu ser um pouquinho mais... exemplificar isso de uma maneira um pouco mais contundente. Como que nós vemos um sinal de que o diabo está tirando isto da igreja, essa expectativa, essa esperança, esse desejo por transformação, de ver o Evangelho transformar pessoas? É quando nós percebemos uma igreja em que as coisas não mudam mais, quando nós percebemos uma igreja onde não há conversões, quando nós percebemos uma igreja em que as pessoas não têm mais motivação, desejo algum de alcançar o perdido, de ver o Evangelho transformando a vida do perdido, quando uma igreja chega nesse ponto, ela está sobre um sério ataque maligno que está incapacitando-a. Um ataque maligno que está tirando da igreja a sua questão mais essencial. E aí nós vemos expressões, falas, não é? Dentro de muitas comunidades, não é? No que se refere a essa expectativa de mudança, de transformação. As pessoas não querem saber de nada. Hoje está muito difícil. Porque eu chamo, mas ninguém vem. E assim, aí você percebe já o desânimo nessas palavras, você percebe que não há expectativa, você percebe que não há mais desejo, gana, não há chama que arde no coração dessas pessoas por ver outras sendo alcançadas, sendo libertas, sendo transformadas. Ou então, eu fui muito direto com isso agora, né? Fui muito direto, fui muito na veia, toquei bem frontalmente na ferida. Mas
Nós podemos ver isso de uma maneira ainda mais sutil, não é? É quando a igreja faz uma porção de atividades de si para si mesma. E estão felizes com isso, porque alguma coisa está acontecendo, né? Então, quando tem alguma coisa acontecendo, isso dá uma sensação de vida, mas onde não há, de fato, vida. A igreja fica extremamente contente e feliz consigo mesma. E isso é prova cabal de que a expectativa de mudança, de transformação, de ver o Evangelho transformar pessoas, ela simplesmente se foi. Eu fui pastor em uma comunidade em que havia umas 2 décadas, mais ou menos, que a igreja não via conversões e eles estavam felizes pra caramba. O povo dava pulo de alegria dessa altura, estavam felizes que era só ir. Eu falei, gente, que horror, era para você estar desesperado, chorando, angustiados, em depressão, não é? Porque essa é uma coisa um pouco mais sutil. Você se acomoda com aquelas atividades, com aquele calendário, você se acomoda com aquelas pessoas, não é? Enfim, e nessa comunidade em que eu fui pastor, quando chegava uma pessoa nova, eles ficavam assim: quem é aquele? Quantas e quantas vezes eu não tive que fazer o seguinte: você sabe que eu não sei, mas nós vamos descobrir já. Eu pegava na mão da pessoa, você imagina isso, não é? Igual você faz com criança, né? Pegava na mão da pessoa e cruzava a igreja para ir até aquela pessoa. Ui, tudo bem com você? Meu nome é tal, e tal, essa aqui é fulano e tal, e que bom que você está aqui. Gente, o pessoal ficava assim, acuado num canto assim, olhando, desconfiado. Quem é aquele? Essas são provas de que essa expectativa, essa esperança de transformação que é própria do Evangelho se foi. E aí, quando o diabo tira isso da vida das pessoas, da vida da igreja, então a igreja acabou. Ela precisa de uma restauração muito séria. E é por isso que eu quis começar já logo com esse versículo de cara, porque você precisa entender que transformação é parte essencial do Evangelho, porque se você não está afim de transformação, eu já preguei isso uma vez numa outra igreja que eu estava plantando, que eu fui pastor, e eu preguei isso de maneira muito frontal, muito direta também. Eu disse assim, olha, a proposta do Evangelho é de transformação. Se você não está interessado em transformação na sua vida e a partir de sua vida, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, você está perdendo seu tempo, você está me fazendo perder tempo, você está fazendo as outras pessoas aqui perder tempo, porque você está no lugar errado. Se você quer acomodação, esse não é o lugar. Porque o Evangelho não é para isso. Ele muda a nossa vida. E mudança, gente, mudança dói. Mudança incomoda. Mudança, eu já fiz várias mudanças, né? Mudança mesmo de, né, embalar tudo. Ai, gente, que horror! Chega a me dar urticária de pensar, não é? Mas é necessário, você tem que fazer. O Evangelho é assim, se você quer continuar do mesmo jeito que você está no lugar errado, amiguinho, está no lugar errado. Porque Igreja de Jesus produz transformação onde quer que ela vá, onde quer que ela esteja, ponto final, porque essa é a essência do Evangelho. Se ela vive o Evangelho, se ela prega o Evangelho transforma. Então, não adianta. A voz do Senhor, ela despedaça os cedros do Líbano. Gente, vocês não têm noção do que significa isso, né? Cedro do Líbano é uma árvore milenar. Sabe aquela árvore que passa reis, gerações, e a árvore está lá? Vem terremoto, vem maremoto, vem seca, vem o que for. Você pode imaginar o que for de dificuldade, a bendita da árvore está lá. Ela não muda, ela não sai do lugar, que não morre, que é um troço, fica lá. Mas diante da voz do Senhor, o que acontece? Os cedros se despedaçam ou pulam como gazelas.
A voz do Senhor é capaz de mudar aquilo que não poderia ser mudado de maneira alguma. Isso é evangelho, isso é proposta do evangelho. É por isso que não dá para ter um evangelho acomodado ao status quo, à vida de pecado, porque o evangelho não é para isso, ele muda. E é por isso que a gente está, nesse capítulo, falando sobre a esperança pela transformação. E vocês estão vendo aí, né, uma borboleta, mas ela nem sempre foi borboleta, né? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas é um processo, não é? E em uma igreja transformacional, os cristãos, é isso aí, eles valorizam o conceito de transformação, de metamorfose. Aliás, é por isso que os retiros da igreja, não é? Que era aquela coisa feita para fazer bagunça, jogar perereca no banheiro das mulheres, aquele troço que era assim, né? Aí foi completamente, a proposta completamente mudada, não é? E a gente colocou o nome de metamorfose, porque é isso mesmo, tem que mudar, tem que transformar, você tem que ir para lá e sair diferente, a sua vida tem que, não é? Enfim, não é? Então, igrejas transformacionais, elas têm essa característica, as pessoas têm esse desejo, elas têm, isso é importante. Se tem uma coisa que é um combustível para uma igreja dessa, é isso, ela vê gente sendo transformada. Vocês não ficaram felizes de ver, né, as fotos? Eu vi o testemunho da Thaís aqui, quando orou por aquela mulher que estava com a mão em carne viva, né? Quem já viu a mão de alguém quando está com alergia por causa de produto químico, detergente e tal, que chega, está em carne viva, aquela mão áspera, toda despelencando, sabe, cai em pele aquela coisa e coça e aquilo. Aí depois você vê a foto do lado da mão da mulher igual uma mãozinha de bebê, isso é transformação. Isso é evangelho, isso é o que Deus faz na nossa vida. E igrejas que transformam a sua realidade, as pessoas valorizam muito, muito essa questão. Está bem pequenininho isso aí, né? Mas, enfim, eu acho que é por conta dos meus slides junto com a taxa do Data Show. Mas, enfim, já pulou tudo, Jesus amado. Volta. Isso. Os cristãos amam a igreja porque Deus escolheu esse tipo de comunidade. Gente, tem gente que fala mal de igreja pra caramba, né? E na internet tem muita gente atirando pra caramba dentro de igreja. Só que, apesar de tudo o que falam a respeito da igreja, e algumas coisas até com razão, infelizmente, mas ela continua sendo o corpo de Cristo. Ela continua sendo a noiva de Cristo. Ela continua sendo o meio pelo qual Deus faz a sua obra na face da terra. E por mais que a igreja tenha todas as suas dificuldades, as pessoas que amam transformação, elas amam a sua igreja local, porque elas sabem que é por meio dessa igreja que isso tudo acontece. Irmãos, nós estamos longe de ser uma comunidade perfeita, até porque comunidade perfeita não existe, não é? E se você encontrar uma comunidade perfeita, não vá para lá, porque ela é mentirosa, não é? Essa é a primeira razão pela qual você não deve ir, porque onde tem gente, tem imperfeição, não é? Então, tem mentira ali. E segunda razão pela qual você não deve ir para lá, porque você é imperfeito, aí você vai acabar estragando o negócio. Então, enfim, não vá, porque isso não funciona, não é? Mas ame a sua igreja. Nós temos todas as nossas questões e sempre as teremos, até porque, eu me lembro uma vez que, sabe quem gosta de escutar bons pregadores, né? E tem um deles aí, o pastor Hernandes Dias Lopes, prega muito bem, fantástico, eu amo ouvir as mensagens dele. E aí tem sempre aqueles crentes deslumbrados, né? Tem uns crentes deslumbrados, não tem? Aí chega aquele crente no final do culto, né, depois de ter ouvido aquela mensagem fantástica que ele já pregou pelo menos umas 30 vezes, né?
Porque, segundo ele mesmo diz, não, uma mensagem fica boa mesmo quando você prega ela pela 15ª vez. Um cara desse não pode ser pastor de igreja local. Você imagina eu aqui por 20 domingos consecutivos pregando a mesma mensagem para vocês, vocês me botam para fora daqui rapidinho, não é? Não funciona assim. Não dá para ser pastor. Conferencista, sim, você prega em vários lugares, você prega a mesma mensagem, está tudo certo, não é? Mas aí depois o cara ouviu aquela mensagem maravilhosa e fica pensando, né, como é que é a igreja desse pastor? Aí acha que a igreja do pastor é a melhor da face da terra, né? E aí vai lá perguntar para ele, pastor, como é que é a sua igreja? Aí ele respondeu assim, minha igreja é muito boa, muito boa, muito boa. Minha igreja é mais ou menos, bem meia boca, não, minha igreja é muito ruim, muito ruim. Aí a pessoa, como assim? Não entendi, pastor. Como a igreja é boa, é meia boca e é ruim ao mesmo tempo? Aí ele falou, na minha igreja tem crentes que são muito bons. São gente boa, talentosa, compromissada com Deus. Mas na minha igreja tem uns crentes também que é meia boca para chu, meio barro, meio tijolo, assim, os caras, você não sabe se vai, se fica. E tem uns crentes na minha igreja que é muito ruim. É muito ruim, está mais para ser bode do que para ser ovelha. Aí a pessoa fica olhando assim, eu falo, a igreja tem de tudo. Tem gente que estão numa fase mais madura, tem gente que está numa fase mais imatura, tem gente que ainda está no meio do campo, no processo. Igreja é assim, vocês têm ideia da igreja perfeita? Esquece. Mas ela precisa ser essencialmente uma igreja apaixonada, não é? Pela ideia, pelo conceito de igreja que o próprio Senhor criou. O Senhor usa indivíduos nessa igreja para realizar, para promover essa transformação. Isso é uma coisa que você precisa entender. É até bom, ficou muito fácil eu falar disso aqui agora, depois dessa mensagem da Thaís. Ficou fácil. Não é? Porque se tem uma outra coisa que o diabo usa para tirar a atenção da igreja, é dizer o seguinte, não, isso é só para quem tem o dom. Ou seja, né? E normalmente o dom que mais, infelizmente, o dom que tem mais destaque na igreja é o dom pastoral, então tudo é culpa do pastor. Não é? O crente não ora, leva uma vida desgraçada e a culpa é do pastor. Não é? É assim. E, gente, Deus usa pessoas, Ele usa a igreja, o corpo dEle. Ele usa essas pessoas para produzir as transformações que o reino de Deus tem por objetivo de provocar na vida das pessoas. E Ele usa gente. Não é? E aí o que acontece? A igreja cresce. O que a Thaís acabou de mostrar lá o verso, não precisa nem se lembrar, né? Que o corpo bem ajustado, bem consolidado, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento em amor. É isso que acontece. Então, essa é a ideia, esse conceito de transformação. E a igreja ela é a ferramenta e um instrumento de Deus para a realização dos propósitos dele no reino. Você tem que entender isso de uma vez por todas para a gente poder caminhar. Transformação e igreja são palavras que não podem ser separadas, o conceito não pode ser dividido. Não é? Esperança pela transformação. Mas qual é a realidade muitas vezes? Às vezes nós imaginamos que vamos ver transformação, mas o que é mais comum é estagnação, paralisia e muitas vezes uma idolatria institucional. Lembram-se do que eu estava falando ainda há pouco, lá de 2 Coríntios? Não é? Mudança, transformação é alguma coisa que desejamos ao mesmo tempo que rechaçamos, que resistimos. Porque mudança é bom quando é para mudar para os outros, né? Já viu aquela história? Essa mensagem era para fulano. E você? O fulano não veio. E você? Né?
sabe aquela facilidade que a gente tem de enxergar o cisco no olho do irmão, mas a incapacidade que temos de ver a trave, o travessão, né? Aquela coisa grotesca que está no nosso próprio. Isso é a mostra clara de que a transformação, embora desejada, ela é resistida. E, ao ser resistida, você transfere ela para os outros, exatamente para não ter que mexer com você. Por isso que o mais comum é estagnação, é paralisia, não é? É viver de passado. Porque lá atrás, né? Naqueles tempos... Gente, não tem nada de errado você lembrar do passado, não, né? De celebrar, né? Poxa, tempo bom, ser grato a Deus por isso, não tem nenhum problema. Mas você usar o passado para justificar o fracasso do presente, aí é o problema. Aí você promove estagnação, aí você promove paralisia, aí você promove uma idolatria, né, institucional. Não, porque a nossa história... história é bonito, gente, e mostra como chegamos aqui, mas a história não define o que a gente vai fazer daqui para frente. Você pode ter tido uma história gloriosa, mas ter um presente fracassado, paralisado, doente. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás, já comentei isso aqui com vocês, por ocasião do aniversário da nossa igreja no Brasil, né? Eu escrevi um artigo denominado Saudades de um Congregacionalismo que eu não vivi. É um título, no mínimo, intrigante, não é? Como é que eu vou ter saudade de uma coisa que eu não vivi? Porque eu não vivi, porque, obviamente, eu não tinha idade para estar lá, né? Mas eu pontuava a saudade daquela igreja congregacional que era pioneira em tudo que ela fazia. Daquela igreja que era missional em tudo que ela fazia. Daquela igreja que tinha relevância cultural, social, em tudo o que ela fazia, daquela igreja que influenciava a corte, através dos seus valores, daquela igreja que não era burocratizada, mas era extremamente orgânica. E aí eu comecei a pontuar aquelas coisas, e à medida que eu ia pontuando essas coisas das quais eu tinha saudade sem ter vivido, eu estava automaticamente fazendo um contraponto com a realidade de hoje, que precisa ser transformada, que precisa ser revisitada, que precisa ser curada, porque é uma realidade de burocracia, uma realidade de viver de uma história, de um passado que não reflete o que acontece hoje. Então, quando a gente pensa sobre transformação, você precisa entender isso. Transformação é inevitável. É parte da vida, não é? Quando eu olho para o espelho, eu vejo o quão transformado eu estou sendo à medida que os anos passam. Especificamente quando olho para os meus cabelos nevados. Tem como evitar? Eu até tento de vez em quando, minha esposa pega no meu pé, eu vou lá e meto uma tinta, mas eu não tenho paciência para aquele troço. Porque cabelo de homem é curto. Aí daqui a pouco, né, passou uma semana e já está lá. O branco metendo a cara de novo, e é chato, e assim, a mudança é inevitável. Tem como mudar muito isso, não é? Seja ela boa ou ruim, não é? Eu quero dizer um negócio para vocês: paralisia, estagnação e idolatria promovem transformação, sim, para pior. Certo? E isso é alguma coisa que nós não podemos permitir, até porque Deus quer provocar um impacto transformador do mundo. E não há como promover esse carnaval de atividades frenéticas, porque isso não muda nada, gente. Tem igreja por aí, a nossa igreja, num passado não muito longe, também fazia isso, né? A gente fazia aniversário, e aí eu usava essa expressão assim, né?
forte, contundente, que era para chocar mesmo, e quase me jogaram abaixo da escada, porque eu dizia isso, mas eu falava, gente, a gente faz aniversário demais, a gente faz até aniversário da tampa do vaso do banheiro que o Calley botou no pescoço para se fingir de uma velha maluca, para fugir da ilha de Funchal, lá em Portugal, e trouxe para cá, e aí a gente fica celebrando esse aniversário da tampa do vaso do banheiro, pelo amor de Deus. Eu falava isso que era para dar um choque a si mesmo. Vamos celebrar o aniversário da igreja? Claro. Mas aí era aniversário disso, daquilo outro, de mais não sei o quê. Era todo mês um aniversário disso, daquilo. E aí você vai... Outro dia eu fui numa reunião da nossa associação, e aí eu até comentei isso com a Vânia. Eu falei, o pessoal lá dando os relatórios, né? Aí tinha lá uma federação, eu não sei se era feminina, se era de homem, sei lá de quem. Eu falei, Vânia, preste atenção que 98% desse relatório é representação, ou seja, né, você ir representar a federação em igrejas para aniversário de federações. Aniversário disso, aniversário daquele, aniversário. Eu falei, se você tira o aniversário, não tem o que eles fazerem. Não tem. Gente, que falta de propósito é isso? Que falta de propósito é isso? Então, Deus quer promover transformação no mundo e não que a gente fique jogado aí nas nossas atividades. Então, se desejamos, essa frase aqui é forte, se desejamos causar impacto, precisamos nos envolver na missão de Deus por causa dele mesmo e de acordo com o que ele espera de nós. Líderes cristãos devem abandonar a lógica de entreter os consumidores de bens espirituais e precisam envolvê-los na missão de Cristo, lutando para transformar espectadores em missionários ativos nos seus contextos. Uma igreja que promove, que vive essa expectativa de transformação, que quer causar impacto, ela precisa, em primeiro lugar, a turma que é espectador tem que se tornar missionário. Você vem só para ser um consumidor, para ouvir uma boa palavra, não é? Para ver um louvor, para que os seus filhos sejam cuidados direitinho, num ministério infantil bem estruturado, bem organizado. Se você só pensa assim, isso precisa ser transformado para que você se torne, ao invés de um consumidor, você se torne um servo. Ao invés de um espectador, você se torne alguém que está envolvido nessa missão o tempo todo. E aí não confunda a missão de transformar apenas com aquele serviço que você faz na igreja e por causa da igreja. Isso é apenas um primeiro passo. Entenda que essa transformação diz respeito ao redor, onde a igreja está. E a igreja não é esse prédio, somos nós. Lá na sua vizinhança, por causa da sua vida, as pessoas vão começar a ser transformadas. Lá no seu trabalho, por causa da sua vida, as pessoas vão ser transformadas. Lá na sua família, por causa da sua vida, as pessoas vão começar a experimentar a presença de Deus. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Então, o impacto é promovido a partir disso. O que é uma igreja transformacional? Ela é uma igreja que tem o objetivo de fazer discípulos. Se você... Abre aí, Mateus 28. Vamos lá, Mateus 28. Um dos textos clássicos da Grande Comissão. Verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. No verso 18, verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha pergunta aí é o seguinte: nesse verso, qual é a nossa tarefa principal? Pode falar. O que é a nossa tarefa principal? Fazer discípulos. Esse é o cerne, esse é o alvo, esse é o objetivo, é fazer discípulo. Um discípulo é o quê? Já vou dizer para você o que ele não é. Vou usar um pouquinho de maiêutica aqui com vocês, né? O parto das ideias. Um discípulo não é um frequentador de igreja. Um discípulo não é apenas, notem a ênfase no apenas um convertido. Porque nós, às vezes, já computamos, né, quando faz uma campanha de evangelismo, as pessoas que se converteram. Esse é o primeiro passo de um processo. Então, se um discípulo não é um frequentador de igreja, se um discípulo não é apenas um convertido, se um discípulo não é um religioso, se um discípulo não é um consumidor de produtos gospel, então isso já elimina muita, né, das coisas que a gente vê na maioria das igrejas por aí. Discípulo é aquele que segue a Cristo, que anda nos passos de Cristo, que imita a Jesus, que faz o que Jesus fez. Diz aí. Sim. Essa questão, isso choca muita gente com a minha resposta assim, bum, bate não é a resposta frontal. E essa é uma discussão que já aconteceu muitas vezes dentro da nossa própria estrutura denominacional, não é? Aconteceu várias vezes. Por exemplo, casos, a gente tem um caso nosso, a Carminha. Carminha é membro da igreja missionária aqui. Ela está lá num rincão lá para dentro da Bahia. Já teve em outros campos missionários. Aí ela prega o evangelho, as pessoas convertem, ela acompanha essas pessoas, ensina essas pessoas se tornam discípulos de Jesus, aí depois ela não pode batizar porque tem que ir o mão santa aqui, ou outro, não é? Porque é só com a mão santa nossa que o batismo funciona. Aí o pessoal começou a dizer assim, gente, isso é impraticável. Exatamente. E uma questão assim, aí o pessoal ficou com aquela saia justa, né? Porque tem um peso de uma história, de uma tradição, né? Inclusive nos nossos regimentos diz lá que é função precípua do pastor impetrar a bênção apostólica, a bênção matrimonial e administrar o batismo, a ceia, aquela coisa toda. Tá lá, mas gente, Filipe era pastor? Quem Filipe era? Era um daqueles que serviam lá como
A gente cria essa palavra diácono e já está institucionalizada, né? Mas diácono simplesmente significa aquele que serve, ponto. É isso. Não é? Os apóstolos falaram assim, olha, a gente não pode deixar o ministério da palavra e da oração para a gente servir às mesas. Então escolham aí gente, e até para servir tinha que ser cheio do Espírito Santo. Tinha que ser gente boa. E Filipe estava no meio desses. Quando ele foi lá batizar o eunuco, aí eu te pergunto, era só o pastor institucional da igreja que poderia fazê-lo? Entendeu? São situações para a gente pensar. Claro. Exatamente. Né? Mas nas igrejas nós temos essa estrutura, e eu, assim, dentro de situações normais, eu até respeito, eu não vejo, também não vejo, assim, não é pecado o pastor batizar, está entendendo o negócio? Não é, né? Mas a gente não pode fechar essa questão, a gente não pode deixar que o peso da tradição, ele engesse uma coisa que não pode ser engessada. Entende? Eu perguntei isso para o senhor, pastor, porque muitos falam assim, mas você não é pastor, como é que você vai me batizar? Aí às vezes não aceita. Tem esse outro lado da história também, né? Mas aí você vê o peso da tradição religiosa em cima disso, que a gente precisa observar, não é? Mas, basicamente, queridos, é o seguinte, uma igreja transformacional, ela faz isso, ela faz discípulos e ponto final. Rapaz, eu pensei que você não me amava mais. Uma igreja transformacional é essa igreja cujos valores e atividades resultam em transformação. Vocês querem ver uma coisa aqui que também no passado deu um rolo danado, uma dificuldade de mudança? O Ministério Feminino da igreja tinha costume de fazer um chá. Chamava-se o Chá das Amigas. Né? Aí, a gente reunindo a igreja lá, os líderes para o planejamento, eu falei assim, olha só, muito legal isso aí que vocês estão fazendo. Mas ao invés de ser o chá só entre as amigas aqui da igreja, por que vocês não trazem as amigas que não conhecem Jesus? Hã? Faz o chá das migas, mas assim, envolve outras migas, sabe? Outras. Especialmente aquelas que estão longe de Cristo. Né? O que vocês acham disso? Ao invés de ser um programa da igreja para ela mesma, né? Ou então, assim, não, vamos chamar, né, as irmãs da outra igreja, e, gente, é só um entretenimento para crente, pelo amor de Deus, vamos botar, né, as nossas amigas não crentes para cá. E aí eu disse assim, gente, ao invés de vocês ficarem usando, né, o chá das amigas da UAF, que pertence à Confeuaf, da FEDEUAF, eu falei, para com isso, porque isso não diz nada a ninguém. Essas são siglas internas, de organizações internas. Isso é um linguajar denominacional, mas isso não fala absolutamente nada para quem está de fora. Agora, se você faz um encontro da mulher plena, e todo mundo, opa, esse negócio é interessante. E eu ainda disse assim, isso é só uma estratégia de comunicação, né? Mas olha, sinceramente, eu não estou ligando absolutamente, não dou nem uma bola para esse tipo de coisa. Porque se o chá da Confeuaf está trazendo uma montoeira de mulher não crente, está tendo conversão e tudo, deixa o chá da Confeuaf. Eu não estou ligando para ser chá da Confeuaf, se é a mulher plena, não é uma questão de nome, é de propósito. Estão entendendo isso? É de propósito. Eu disse isso para eles, vocês podem manter o nome que vocês quiserem, vocês estão ganhando gente para Jesus? Show! Não mexe com isso. Estão fazendo o que Jesus mandou fazer? Estão fazendo discípulo? Legal, maravilha, não precisa mexer nisso. Mas deu uma confusão.
porque está querendo mexer no nome. Não estou querendo mexer no nome, não. Eu quero que vocês façam o que Jesus mandou fazer. É isso. Ponto. Se isso está acontecendo, está show de bola, não vamos mexer, porque uma igreja transformacional é isso que ela faz. Né? Ela provoca inquietação espiritual nas pessoas, sabe? Mexe, incomoda mesmo, produz curiosidade, produz despertamento. Não dá para continuar do mesmo jeito, o cedrão do Líbano lá, paradão, a vida inteira. Não dá. Não dá para ser assim, as coisas precisam de acontecer. A igreja tem consciência crescente da necessidade de mudança nas pessoas, na igreja e na sociedade. Eu me lembro de anos atrás, quando reuni todos os líderes da igreja, todos os que tinham, de todas as áreas, não era só oficiais não, todo mundo. Eu falei aqui, nós vamos pensar a realidade da igreja. E eu quero avisar para vocês que isso vai doer, e doer muito. Porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Né? E a gente sempre presume que o que nós estamos fazendo é para Deus. Mas a questão é que nós nunca perguntamos para Ele se Ele queria que fizéssemos isso. Essa é a grande questão. E o que nós vamos parar aqui é para avaliar a agenda da igreja de acordo com a agenda que nós vemos Jesus estabelecer para a igreja dele. E aí a gente... Aí vai dar... Aí vai dar encrenca. E aí você vai perceber que tem uma porção de coisas que a gente faz que Ele não mandou fazer. E uma porção de coisas que Ele mandou fazer a gente não faz. Então isso precisa ser visto, precisa ser pensado. Porque se você não tem consciência de que as coisas precisam ser transformadas, inclusive a partir da própria igreja, então a sociedade não vai ser transformada, a vida das pessoas não vai ser transformada, vai permanecer uma mesmice, numa letargia, numa paralisia que só enferma a igreja. Essa igreja transformacional é uma comunidade da aliança, que crê que Deus vai mudar radicalmente a vida das pessoas. Eu quero fazer um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir, não. Aperta ponto aí no teclado. Não, esse teclado não está funcionando do jeito que eu gostaria. Eu queria só que ficasse a tela preta para vocês olharem aqui só para mim. Isso. Gente, eu queria dar uma pequena pausa aqui com vocês nesse assunto, porque isso a gente está falando do que é uma igreja transformacional. Na sua cabeça você já deve estar começando a fazer as suas comparações, você já está pensando numa porção de coisas. E eu queria que você refletisse comigo sobre a seguinte questão. O quão nós resistimos esses conceitos, por mais bíblicos que eles sejam, o quanto nós resistimos isso para manter uma situação que nos seja confortável. A princípio, isso pode parecer mero egoísmo, né? Assim, você está pensando no seu próprio conforto. Você não está querendo ser incomodado, né? Você não está querendo ser perturbado. Mas eu queria que você refletisse comigo que isso, na verdade, é mais sério do que egoísmo. Isso é mais sério do que letargia. Isso, na verdade, é uma atitude anti-evangelho. É pior um pouquinho. A raiz disso é pior um pouquinho. É anti-evangelho. Essa coisa de você querer ir para um culto e não ter relacionamento e apenas consumir aquilo que você quer, ir para a sua casa, isso pode parecer apenas
que você está pensando em si mesmo, que você quer um tempo para você, mas essencialmente isso é uma atitude contra o próprio Evangelho. E isso é um troço muito sério, muito cabuloso, que não dá para a gente simplesmente deixar de lado, não, gente. Isso é muito sério. Você manter essa religiosidade pode ser confortável, pode satisfazer alguns dos teus anseios, mas essencialmente isso vai contra toda a proposta do Evangelho. E eu não estou colocando isso sobre a perspectiva, como alguns fazem, né, daquela obsessão pelo crescimento da igreja, o crescimento numérico da igreja, aquela coisa toda. Eu não estou preocupado com isso. Eu conheço igrejas que são igrejas pequenas e são extremamente bíblicas, transformacionais, relevantes. E são igrejas pequenas. Tem uma igreja nossa em São Paulo, eu acho que ela é a menor das nossas igrejas em São Paulo. Mas ela plantou, sem muito exagero, quase que 70% de todas as outras demais igrejas congregacionais que temos no estado, partindo dela. Uma igreja deste tamanho, pequenininha. É a primeira igreja. E continua plantando igreja até hoje. Alguns anos atrás emancipou uma na cidade de Caieiras. Continua fazendo isso. É uma igreja, gente, eu acho que ela é a metade disso aqui, assim, o templo, né, o lugar onde eles se reúnem, deve ter a metade das pessoas que nós temos aqui. Não tem dinheiro, não. Mas não precisa. Ela tem tudo que ela tem gente que Deus enche com o Espírito Santo e faz o trabalho e pronto. É isso. Volta lá. Tira da tela preta. Isso aqui precisava ser olho no olho, senão não ia dar certo. O que é a missão de Deus? Ela está relacionada com esse propósito geral de Deus de transformar. Né? A missão de Deus, ela determina a missão de Jesus, e o Espírito Santo é quem nos fornece esse gás que nos potencializa a ser a imagem de Deus e, enfim, promover essa missão. Tem uma frase tirada do livro. Quando compreendemos que a transformação e a conversão são, ao mesmo tempo, algo pessoal e social, individual e plural, não há mais debate sobre prioridade da evangelização ou da justiça social. Evangelização, compaixão e justiça social são todos imperativos da missão holística de Deus. Deus está continuamente transformando, convertendo, libertando pessoas, paróquias, denominações, comunidades, sociedades. A participação da missão de Deus, ao mesmo tempo, exige e resulta mudanças na vida, na visão de mundo, no estilo de vida, tanto pessoais quanto coletivos. A missão de Deus engloba tudo. Atinge o homem e as igrejas em todos os sentidos. Então é isso aí, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Essa é a ideia global. Eu vejo gente que fica, né, oscilando entre uma coisa e outra. O evangelho abarca tudo. O evangelho abarca tudo. Não tem como a gente ficar se escondendo disso. Com muita frequência, a igreja tem se tornado um símbolo de reunião para os de dentro, em vez de também ser um símbolo de disseminação a favor dos outros, os do lado de fora. Acabamos de falar sobre isso, né? Até deu o exemplo do chá das amigas, né? Faz o chá das amigas, faz um chá por mês, um por semana, faz chá todo dia, né? Fica bêbado de tanto tomar chá, mas traz gente não crente e fala de Jesus para eles. Está ótimo. Não tem problema. Né? E outra, isso nem precisa ser um programa de uma federação, de uma estrutura da igreja. Precisa? É isso. Precisa. Né? Essas tarefas que a gente está passando aqui para vocês, né?
como fruto dessas mensagens de manhã, é o quê? É isso. Chama a pessoa, eu não gosto de chá, toma café. Né? Ah, não gosto nem de chá nem de café, toma suco. Não gosto de nenhum dos outros, bebe água. Né? E para de arrumar problema, para de arrumar desculpa. Bebe água, convida a pessoa, vem cá, vem tomar um copo de água comigo aqui em casa. Não é? Senta, toma um copo de água, bate um papo, conversa, fala de Jesus. Hã? Tá. Fala, Zé. Uhum. Amém, amém. Aí, pastora Ângela, receba a pastora Ângela. Uhum. Deixa eu falar uma coisa, vou aproveitar essa fala do Zé Carlos para a gente pontuar uma coisa aqui muito interessante. Eu percebo que isso é fruto de um conceito, de uma ideia que foi vinculada por muito tempo na igreja brasileira. Nós tivemos uma ênfase muito grande na proclamação, né? No falar de Jesus. Tivemos uma ênfase muito grande em conduzir as pessoas a tomarem uma decisão ao lado de Jesus. Gente, não tem nada de errado com isso aí. Está tudo certo. O que está errado é que quando a pessoa toma essa decisão, a gente entende que o trabalho está concluído. É aí onde a gente labora em erro. Toda a ênfase de proclamação, de evangelismo, de apelo, tudo isso está tudo certo. Mas a pessoa, ela entregou a vida para Jesus, ali começa um processo. Como é que, aquele verso de Mateus 18, a tarefa principal é fazer discípulos, né? Como é que faz discípulo? Ensinando. Ensinando. Indo até a pessoa, não é fazer com que ela venha, não é? Você vai até a pessoa. Você vai até a pessoa, você ensina, você caminha. Eu fico pensando o seguinte, né? A Thais até mencionou aqui, né, que a Carminha lá ganhou pessoas para Jesus, discipulou, fez tudo isso, aí no dia do batismo levaram lá o mão santa para batizar a pessoa. Eu não vou ser batizado por você não, vou ser batizado por ela. Não é? Por que dessa identificação? Porque ela caminhou. Aí eu fico pensando o seguinte, gente, eu tenho uma visão abrangente de reino, eu não tenho essa coisa assim, né, de curral espiritual, não tenho. Não é? Eu acho que na impossibilidade da pessoa congregar com você, que foi quem conduziu ela a Cristo, por questões várias, se tem uma igreja, né, que é bíblica, porque hoje a gente tem que ver isso também, né, porque tem muita igreja por aí que de igreja só tem um nome, né, infelizmente. Né? Mas se é uma igreja bíblica, uma igreja séria, está mais acessível, não tem problema, é reino de Deus, vai na paz. Mas eu percebo que às vezes nós deixamos de ter essas pessoas caminhando conosco porque a nossa visão está encurtada a respeito do processo de fazer discípulos. Não é? A pessoa caminha com você e você caminha com ela, ela vai querer estar contigo.
Porque você é o referencial de relacionamento para ela. Às vezes nós apenas nos limitamos a proclamar e depois a gente não faz mais absolutamente nada e tal. E igreja transformacional é isso, gente. Ela provoca inquietação mesmo e ponto. Não é? Na vida de todos aí. Quer um coice? De um jumento? Olha, isso aí é extraído do livro também. A vida dos cristãos deveria autenticar a mensagem que proclamamos e os ministérios nos quais estamos envolvidos, mas o que normalmente autenticamos, por ser mais cômodo, são as programações que fazemos na igreja, para a própria igreja, o que nos dá a ilusão de que estamos cumprindo a missão. Ilusão. Ilusão. Mas não é a missão de Cristo. Que tipo de transformação que a gente está falando? Primeiro, a transformação é o mecanismo do evangelho. É o mecanismo. O evangelho é o meio que produz isso. Não é? Tem hora que dá um delay aqui. Isso. O evangelho é ele próprio o poder de Deus para a transformação. E o evangelho cresce e ele dá fruto. Não é? O evangelho transforma o indivíduo, depois transforma a igreja e então transforma o mundo. Já contei isso aqui para vocês inúmeras vezes. Uma época aqui no Rio de Janeiro, assalto a banco, era um terror. Ninguém pegava os bandidos. Era um terror. A turma tinha até medo de ir em banco. Aí os assaltos pararam e a polícia não pegou ninguém. Sabe por quê? Porque a nossa igreja, dentro da favela da Baixa do Sapateiro, evangelizou o sujeito. E era ele que comandava o esquema inteiro. O cara se converteu e eu conheci o cara. Eu fui lá, eu conheci o cara. O cara está lá. Quando a igreja faz o que ela tem que fazer, o mundo é transformado, gente. Vamos, opa. Agora, gente, quando a igreja não transforma para o bem, ela transforma para o mal, né? Graças a Deus, aí, a Aline e Frederico passaram por o concurso do IBGE e vão atualizar esses dados que já precisava terem sido atualizados em 2020, né? Mas nesse último censo, eles perceberam que a quantidade de membros de denominações históricas como a nossa despencou. Ou seja, nem o crescimento, aquele crescimento que... Como é que é o nome que chama? Os próprios filhos dos crentes, nem os filhos dos crentes estavam ficando na igreja. Tem um nome técnico para isso aí, depois eu lembro. Então, isso é para chamar atenção. E eu me lembro que quando eu reuni toda a liderança da igreja aqui, alguns anos atrás, eu abri a reunião com uma estatística. Eu falei aqui, tem uma ata aqui, no final do ministério de um dos pastores que me antecederam, assinaram a ata representando 97% dos membros, cerca de 100 pessoas. E eu tenho aqui uma outra ata que me elegeu pastor aqui, assinaram essa ata, que representando aí também mais ou menos 97%, 98% dos membros, 50 membros. Eu falei, olha só, em um intervalo de tempo de uns 4, 5 anos, metade foi embora. Se vocês continuarem fazendo mais do mesmo que vocês já vêm fazendo, daqui a um pouco vocês não vão ter igreja nem para vocês, não é nem para os netos ou filhos, não, vocês não vão ter igreja para vocês. E isso não tem nada a ver comigo, porque eu estou recém-chegado. Não é? Isso tem a ver com toda essa... E esses números são frios, eles atacam a gente, incomoda mesmo. Mas, isso aqui é só para a gente refletir que, de fato, alguma coisa precisa ser feita e logo. Não é? E quais são as possíveis causas para esse declínio? Não é? Esse evangelho da prosperidade, escândalos envolvendo políticos cristãos, será que isso é utopia? Não é? Igrejas cheias de pessoas com conhecimento religioso, mas que não vivem em missão e ainda criticam aqueles que querem viver o seu chamado. Essa igreja aqui, eu tenho um pastor, foi pastor aqui, e ele disse para mim, e ele é todo missionário, né? E ele disse para mim que ele estava, né,
pregando sobre missão, para botar a igreja em missão e tal, e aí, especialmente os mais jovens, estavam indo levar a sopa para a população de rua, para os menos favorecidos, e aí um membro da igreja, no final do culto, chegou e deu com o dedo na cara dele, falando: você tem que parar de pregar sobre isso, porque meus filhos estão lá se envolvendo com gente suja e não sei o quê, você tem que parar com isso e tal. Deu de dedo na cara dele assim mesmo. Complicado, né? Extremamente complicado. Não tem como haver renovação, reavivamento ou reconstrução sem experiência com a presença de Deus que tudo consome e ilumina. A igreja transformacional é a igreja de Deus para a missão divina de alcançar o mundo com a mensagem da redenção por meio de Cristo. Tela preta. Eu já estou terminando. Queridos, eu li uma frase que me chocou há alguns anos atrás. Uma frase que dizia o seguinte, que o ativismo religioso é a máscara que encobre o vazio espiritual. Isso me deixou profundamente chocado. Eventos, movimento, eu não sou contra eventos, desde que eles sejam apenas um meio para atingir um fim. Mas o evento, por causa do evento, eu sou contra. Porque o evento, por causa do evento, ele gera uma falsa sensação de vida. Ele só engana. Não é? E eu sou contra isso. Porque eu sei o quão fácil nós conseguimos ceder ao nosso próprio coração, que é enganoso, a gente quer viver debaixo de engano. E, gente, às vezes se faz muita coisa porque não se quer experimentar a presença de Deus. A presença de Deus, ela é transformadora. A presença de Deus, ela muda. Eu me lembro de Isaías no templo, tendo aquela visão da presença de Deus, aquilo mudou a vida dele. Eu não estou falando de um pecador, não, estou falando de um profeta renomado e reconhecido, que reconheceu que era pecador de boca suja, que falava besteira. Porque teve um encontro na presença de Deus. Eu acho que muitas vezes a igreja, ela transforma a sua realidade em um monte de atividades, exatamente para ela não ter que lidar com a presença de Deus. E presença de Deus muda, presença de Deus transforma. Presença de Deus não tem como, não existe um homem na face da terra que tenha estado na presença de Deus e tenha saído do mesmo jeito. Não tem. É a presença de Deus que produz transformação. Se uma igreja, ela passa décadas sem ver conversão, sem ter mudança, tudo do mesmo jeito, e o povo está feliz, eu vou dizer um negócio para vocês. Essa igreja se enquadra no que a gente vê lá no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora dessa igreja, porque já foi posto para fora há muito tempo. Ele está batendo. Abre porque eu quero entrar. Agora, quando ele entra, nada vai continuar do jeito que sempre foi. Irmãos, isso é muito, muito sério. Presença de Deus não é apenas alguma coisa que mexe com as nossas emoções, embora passe por elas. Não tem como você não ficar ou aterrado de medo, de temor, ou emocionado, chorando, ou feliz, seja lá qual seja a emoção, isso perpassa as nossas emoções, mas é muito mais profundo do que essas emoções, porque produz mudança, porque produz transformação. Eu vejo muitos lugares por aí que as pessoas experimentam uma atmosfera de êxtase, mas
Isso é uma coisa que os meus 48 anos me dá, né? Me dá tempo de janela, não é? Tempo de janela. Ou seja, o Carlos me corrigiu, são 45. Mas me dá tempo de janela. É o tempo de eu observar. É? O tempo de janela é o tempo de observar os frutos de muitos desses movimentos. Me deu tempo de observar as entrelinhas e de ver que, gente, era muito mais, sabe, alguma coisa para excitar as emoções do que necessariamente presença de Deus, porque presença de Deus não tem jeito. Ela te transforma, ela te muda. E não é uma mudança momentânea, não é uma mudança que passa. A Thaís é especialista nisso, mas tem um verbo, um tempo verbal no grego, que, se eu não me engano, é o auristo, que significa algo que aconteceu no passado cujos efeitos se perpetuam no tempo. Não é como é no português, ele desceu, né? Desceu, é alguma coisa que aconteceu no passado, desceu, acabou. A ideia desse tempo no grego, não, aquela ação, os efeitos dela continuam. É isso mesmo, é o auristo mesmo, né? É, né? Continua, a coisa vai. Isso é o que Deus faz em nós. Entende? É algo que acontece num determinado momento da sua vida, da sua história, mas os efeitos disso permanecem. E continuam. O movimento não morre. A transformação não morre. E aí você vai experimentando em outros momentos da sua vida outras transformações que Deus vai promovendo, porque nós somos, não é, uma obra em progresso, não é? Ele continua agindo em nossas vidas. E é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Precisamos abandonar o ativismo religioso para entrar na presença de Deus. Tanto é que nas próximas palestras vocês vão ver isso. Que uma das características de uma igreja transformacional é que ela anseia pela presença de Deus. Ela é focada em oração. Mas não é a oração por causa da oração. E não é a oração em cima apenas daquilo que eu preciso, das minhas necessidades. É uma oração movida por aquilo que move o coração de Deus. Aqui nós já falamos, é você fazer a missão por causa de Deus e de acordo com a vontade dele. É disso que nós estamos falando. E eu tinha mais alguns slides, eu quero ver se eu passo muito rápido, 3 minutos, não quero mais do que isso, porque está muito longo isso aqui já. O DNA dessa igreja é, basicamente, essa capacidade do Evangelho de mudar. Ela entende o seu contexto, ela, então, parte para essa missão transformadora. E é muito mais do que um novo jeito de ser igreja, não é? É muito mais. Precisamos nos comprometer em ouvir a Deus, em ser transformados pelo seu poder e viver uma fé pública autêntica. Eu descobri uma das razões pelas quais muitos crentes no seu ambiente de trabalho, ou na vizinhança, ou na escola, ou seja lá onde for, que eles não têm influência. Porque eles vivem uma vida cristã sofrível. Para dizer o mínimo. É sofrível. Sofrível a vida deles. Não é? São pessoas que estão, assim, há muito tempo destituídas de viver na presença de Deus. O Jim Steyer, ele conta que ele tinha um amigo. E esse amigo dele, toda vez que encontrava com ele, falava: Jimmy,
Me conta, o que é que Jesus tem falado para você? O que é que ele fez na sua vida essa semana? Aí o Jimmy, no início ele, essa semana eu meditei e tal. Aí encontrava, aí começou a ser um constrangimento, né? Porque na outra semana, e o cara sempre tinha alguma coisa para falar do que Deus tinha feito, e o Jimmy começou a ficar, rapaz, ele começou a ser desafiado a ter uma vida mais intensa na presença de Deus. E é claro que não é extraordinário o tempo todo, né? Assim, nesse sentido que a gente está querendo dizer. Veja bem, deixa eu corrigir. A presença de Deus sempre é extraordinária, ok? O que eu estou querendo falar para vocês assim é que nem sempre tem uma borboleta florescente falando com você. Está entendendo? Eu acho que agora com a hipérbole ficou melhor, né? É igual, né, um casal, uma família. Não é? Você come fazão todo dia? Você come lagosta todo dia? Né? Quem me dera. Né? Mas você come todo dia? Né? Você come baby beef todo dia? Né? Nunca vi. Você percebe que tem os pratos especiais, né? Aquelas coisas que acontecem. O dia a dia é aquela comida que você sente falta dela. Né? Eu sinto falta da comida da minha sogra. Né? Toda vez que a gente chegava lá, né? Ela com aquela comidinha mineira, aquele feijãozinho preto, feitozinho assim, com bacon, a batatinha frita, ela sempre era o mesmo pratinho, mas, gente, que tempero, que delícia. Eu chegava lá assim, já não queria nem comer na estrada, né? Nem parar ali no Belvedere para comer um pastel, nem queria, porque eu queria saber da comidinha dela. E não tinha nada mas era a comidinha dela. A comida da minha mãe. Né? Vânia arrebenta também. Vamos lá. É isso aí, gente. Estamos encerrados por hoje. Põe-se de pé. Vamos orar. Até que eu consegui fazer em 1h15. Deu maratona. Né? Amados, a ideia de a gente fazer isso aqui